Bom, boa noite pessoal, aqui é o André, mais uma vez voltando aqui para os nossos novos vídeos aqui. Hoje eu vou fazer um exercício simples aqui sobre termodinâmica aplicada aqui a volume de controle, né? Então, antes de mais nada, vamos começar então. Então aqui o que a gente tem? A gente tem uma turbina, tá? Ela funciona em dois estágios. A gente tem a entrada de fluido acontecendo aqui no ponto 1 e a gente tem a saída em dois pontos diferentes e ela está gerando uma certa potência também. Como a gente sabe, as turbinas elas geram potência no circuito que elas estão inseridas, né? E o que a gente está interessado aqui é calcular o valor dessa potência, da potência gerada aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, o primeiro eu costumo fazer com 5 passos aqui pra gente, tá? Eu costumo esses passos assim, eles são passos bem simples e passos que dá pra gente organizar bem a nossa resolução, tá? Então vamos lá. Então, vamos só falar um pouquinho sobre os dados que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem aqui que na entrada a gente tem um fluido, que o fluido ele é a água, tá? Então a gente vai ter aqui o H2O, tá? Ela entra aqui com pressão de 10 megapascal, com temperatura de 500 graus Celsius e a entrada dela é 20 kg por segundo. Então a gente tem 20 kg de água entrando por segundo na nossa turbina, tá? No ponto 2 a gente tem 5 kg de água saindo, tá? A pressão de 0,5 megapascal e 155 graus Celsius. E no ponto 3 a gente tem a saída de 15 kg por segundo de água, a pressão de 20 kPa. Aqui a gente não tem o valor da temperatura, mas a gente tem o valor do título, tá? Que o título é igual a 0,9. Esse X aqui é o título. Então, primeiro, vamos lá então, vamos fazer o passo 1, tá? Então, qual que é o passo 1 que eu costumo fazer aqui pra gente, tá? É a gente verificar os dados que a gente tem no exercício, tá? Então, a gente vai verificar todos os dados que a gente tem, tá? E a gente vai escrever eles aqui só pra gente ter uma maior clareza sobre o que a gente está querendo aqui nele, tá? Então, o primeiro dado que a gente tem aqui é que o fluido é a água, tá? Isso foi dado para a gente no início do exercício, então é muito importante a gente saber, porque como a gente sabe, cada fluido tem um valor de propriedade diferente uma da outra. Então, e o que é pedido no exercício, né? Então, pessoal, então isso aqui é muito importante. O que é pedido, tá? Então, o que é pedido é o valor da potência da turbina, tá? Então, a potência ela é representada aqui por esse W ponto, tá? E é o que a gente vai calcular no nosso exercício aqui, certo? Então, mas beleza, a gente tem que a nossa turbina ela é dada por isso aqui, por esse desenho e tudo mais, mas nós vamos ter que fazer algumas considerações, né? Algumas hipóteses para facilitar a nossa resolução do nosso exercício, tá? Então, o nosso passo 2 aqui é nós trabalharmos com as hipóteses, tá? Quando a gente trabalha com termodinâmica, a gente trabalha com várias hipóteses para facilitar a nossa resolução do nosso exercício aqui, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar é que a primeira hipótese, a gente está tratando de um volume de controle. E o André, o que é um volume de controle, cara? Volume de controle é uma região de estudo nossa, no caso a nossa turbina, em que a gente tem entrada e saída de massa, tá? Então, como a gente tem a entrada de água entrando aqui e a saída dela em algum ponto, então a gente tem um volume de controle, tá? Não necessariamente precisa ter uma saída, não necessariamente precisa ter uma entrada. Um volume de controle ele é uma região de interesse nossa em que a massa no interior dele, você tem ou entrada ou a saída de massa, tá? Então isso é um volume de controle, então é muito importante aqui pra gente, tá? Então qual que é a nossa segunda hipótese aqui, tá? Então a gente tem que a turbina ela é adiabática. O que é adiabática, cara? Adiabática quer dizer que ela não troca calor com o exterior, tá? Então a gente é uma característica muito conhecida das turbinas, tá? É das turbinas ideais que a gente trata aqui nos nossos exercícios. Se você me perguntar assim, ó, uma turbina real do dia a dia, ela é dessa forma? Ela não troca calor? Não.
mas não é bem assim, tá? Mesmo que seja pouco, ela realmente troca. Mas para facilitar nossos cálculos aqui, a gente considera que ela é então adiabática, tá? Então vamos lá, qual que é a nossa terceira hipótese? Nós temos aqui então a conservação da massa. A conservação da massa. E o que isso quer dizer, André? O que você está me falando aqui agora, cara? Então eu quero dizer que a massa no interior da nossa turbina, ela vai se manter constante. Então o que eu quero dizer? Que tudo que entra sai. Então a somatória das massas que entra vai ser igual à somatória das massas que sai. Então no nosso caso aqui, como a gente tem só uma entrada e duas saídas, a gente tem então que o M1 ele é igual ao M2 mais o M3. Tá? Isso é muito importante pra gente, tá? Isso aqui é muito mesmo, porque aí a gente sabe que se tudo que está entrando é igual a tudo que está saindo, então a gente não tem nenhum acúmulo acontecendo lá dentro da nossa turbina. Tá? Então isso é muito importante para a gente mesmo, tá? E isso condiz também com a nossa característica mais importante, que é o regime permanente. E aí, o que é o regime permanente? Isso aqui é uma coisa que eu teria que falar em uma aula bem completa para vocês sobre o que é o regime permanente, o que é a conservação da massa e tudo mais. Mas o regime permanente ele quer dizer que qualquer variável em função do tempo ela é zero, ou seja, todas as propriedades que a gente tem na entrada e na saída, elas vão ter um valor constante ali, tá? Então, mesmo que a gente for analisar nosso sistema daqui uma hora, ou daqui 2 horas, daqui 3 horas, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Então, a gente não tem nenhuma variável com relação ao tempo, tá? Então, ela só pode variar com relação a um ponto até o outro, mas com relação ao tempo, a gente não tem nenhuma variação, tá? Agora aqui, então, qual que é o nosso passo 3? O nosso passo 3 vai ser aplicar o que a gente sabe, então. Já a partir do momento que a gente já utilizou as hipóteses, então a gente vai aplicar o que a gente já sabe. E o que é que a gente já sabe? Então a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, tá? Para volume de controle. Tá? Porque a gente tem dois tipos de processo que podem acontecer, tá? Pode ser em sistemas ou em volume de controle. No caso, como a gente falou lá em cima, então a gente tem um volume de controle que eu chamo de VC, tá? E qual que é a equação da primeira lei da termodinâmica para volume de controle, tá? Então é a variação da energia interna do nosso sistema aqui com o tempo, tá? A quantidade de calor que entra menos o trabalho realizado pelo nosso volume de controle, mais a somatória de todas as massas que entram no nosso volume de controle, vezes a entalpia de entrada, tá? Menos a quantidade de massa que sai, vezes a entalpia de cada ponto que está saindo aqui também, tá? Então, a gente tem essa é a equação geral da primeira lei da termodinâmica para volumes de controle. Tá? Então, agora, a partir das nossas hipóteses que a gente fez lá em cima, nós vamos ter que simplificar a nossa primeira lei da termodinâmica. Tá? Como eu falei lá do regime permanente, tudo que varia com o tempo é zero. Tá? E o que isso quer dizer quando eu cortei esse dE sobre o dt aqui? Então quer dizer que a quantidade de energia que tem dentro do nosso volume de controle, ela não varia com o tempo também. Tá? Então como toda energia que está entrando está saindo, então a gente não tem nenhum acúmulo de energia acontecendo ali no nosso volume de controle, tá? Isso é muito importante para a gente também, porque caso a gente tivesse um acúmulo de energia acontecendo ali dentro desse volume de controle, a gente teria então um aumento da temperatura interna do nosso sistema, tá? Então, como eu falei, com o tempo a gente não tem nenhuma variação, tá? Que é o regime permanente. Então, a gente considera o dE dt igual a zero, tá? Qual outra hipótese que a gente pode fazer também, outra simplificação aqui na primeira lei da termodinâmica? Então, o Q ele é zero, porque eu falei que a turbina ela é adiabática, tá? Então, qual a equação que a gente chega aqui? A gente chega aqui que o trabalho ele é igual ao que? Ele é igual ao M1 ponto vezes o H1 menos o M2 ponto vezes o H2 menos o M3 ponto vezes o H3, tá?
Como a gente já sabe lá desde dado no exercício, a gente tem o valor do M1 ponto, a gente tem o valor do M2 ponto, a gente tem o valor do M3 ponto, só que a gente não tem o valor das entalpias em cada ponto, na entrada e nas duas saídas. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora, tá? Então, como a gente sabe, a entalpia depende do estado da nossa substância no ponto que a gente está interessado, tá? Então, como a gente sabe, nas outras aulas a gente falou aqui também, a gente tem três estados possíveis para estar aqui a nossa substância. A gente pode estar com o estado de líquido comprimido, tá? Ou subresfriado. A gente pode estar também aqui com o vapor saturado ou líquido saturado, tá? O valor é a mesma. Ou então a gente pode ter o vapor superaquecido. Tudo isso aqui eu já falei em outras aulas. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui no canal e dar uma olhada lá em cima, quando eu estiver falando sobre estado da substância pura, vai ter lá alguma coisa sobre isso aqui também, tá? Então a gente tem esses três estados aqui em que pode estar a nossa matéria. Então, dependendo de cada estado que a gente tiver, a gente vai ter um valor de entalpia determinado, tá? E o que determina o nosso estado, tá? O nosso estado, como eu vou falar aqui embaixo para vocês, ele tem que ser determinado por duas propriedades da nossa substância, tá? Então aqui a gente vai ter que determinar os estados, tá? Determinar os estados. E a partir deles a gente vai calcular o valor das entalpias, tá? Então vamos falar aqui do estado 1, que é o estado da entrada, lá no ponto 1. Então no ponto 1, o que a gente falou? A gente tem que o P1 ele é igual a 10 megapascal e o T1 ele é igual a 500 graus Celsius. Tá? E como que a gente determina o estado que a gente tem? Então a gente vai ter que vir aqui, então aqui na nossa tabela termodinâmicas. E o que a gente faz nelas aqui? A nossa tabela termodinâmica, como a gente sabe, ela relaciona temperatura, pressão com diversas propriedades das nossas substâncias, tá? Cada substância tem um diferente tipo de tabela. Então, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o valor da nossa, o valor aqui da nossa pressão, tá? A gente pega o valor da pressão de 10 megapascal e a gente vai avaliar se a temperatura que a gente está aqui, ela é maior do que a temperatura de saturação para esse valor de pressão. E como que a gente vê isso? Então a gente vem aqui na tabela termodinâmica, tá? Para 10 megapascal e a gente avalia o valor da temperatura de saturação aqui, tá? Então como a gente vê, para 10 megapascal a gente tem que o valor da temperatura de saturação é 311,06, tá? Agora se a gente voltar aqui no nosso exercício aqui, a gente vê que o valor da temperatura aqui está maior do que a temperatura de saturação, tá? Então, quando a gente tem um caso assim, a gente tem um caso de vapor superaquecido, tá? Então, como a gente tem um estado de vapor superaquecido, a gente precisa ir lá na tabela de vapor superaquecido e a gente vai pegar os valores da entalpia para o vapor superaquecido a 10 megapascal e a temperatura de 500 graus Celsius. Então, vamos lá na tabela, tá? Então, a gente vai vir aqui no valor da pressão de 10 megapascal, tá? A gente vê que a gente tem vários valores de pressão aqui, certo? Então a gente chegou aqui no valor de 10 megapascal, tá? Então a gente tem o valor de todas as nossas do volume, a gente tem o valor da energia interna, a gente tem o valor da entalpia, o valor da entropia para cada valor de temperatura. Então, como a gente está interessado aqui no valor da temperatura para 500 graus Celsius, então a gente vai acompanhar aqui e a gente chega no valor de 3.373,7 kJ por quilo, tá? Então a gente volta aqui e aí a gente anota aqui. Então a gente já calculou o H1 como o valor de 3.373,7 kJ por quilo, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o estado 2. No estado 2, o que a gente tem aqui? No estado 2, a gente tem que o P2 ele é igual a 0,5 megapascal, tá? O T2 ele é igual a 155 graus Celsius, certo? Se a gente for lá na tabela termodinâmica que a gente fez aí agora há pouco,
a gente vai ver que também a gente vai ter uma temperatura maior do que a temperatura de saturação, que para o caso da pressão de 0,5 megapascal, a gente vai ter então uma temperatura de saturação de 151,86 graus Celsius. Então, como a gente tem o valor de 155 graus Celsius, então a gente tem um valor interessante para ter um vapor superaquecido. Então, como a gente vê também, a gente tem um vapor superaquecido, tá? Então, se a gente for lá na tabela também, e nesse caso a gente teria que ter feito, se você for lá na tabela e você olhar, você não vai ter um valor certinho dado pela tabela como 155 graus Celsius, tá? Você teria que fazer uma interpolação, e isso é um assunto para outro vídeo que demora um pouquinho mais, tá? É simples, mas a gente tem que, como a gente está um pouquinho apertado no tempo aqui, para não ficar muito longo o vídeo, então depois mais para frente eu mostro para vocês como que a gente faz a interpolação, tá? Então aí a gente calcula o valor do H2, que ele é igual a 2.755,9 kJ por quilo, tá? Então aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai para o estado 3. Tá? No estado 3, o que a gente tem? No estado 3 a gente não tem um valor de temperatura, mas a gente tem um valor de título. Tá? Como a gente tinha visto lá, a gente tem uma pressão de 20 kPa, não é megapascal agora, tá? E a gente tem um valor de título. Quando a gente tem um valor de título, como vocês já devem saber, você sabe que a gente não tem ainda um estado total de vapor saturado. Então a gente não tem um estado de vapor superaquecido. Então sempre que a gente tem um valor de título, a gente tem um vapor saturado, tá? E o que acontece nesse caso? Então a gente tem a nossa tabela termodinâmica aqui, tá? O nosso diagrama, tá? Nosso diagrama PV, pode ser assim. Tá? Nesse caso a gente tem isso aqui. Então se a gente tem para uma mesma temperatura aqui, então a gente está nessa região aqui, tá? A gente está nessa região aqui. Então nessa aqui o título ele vale entre 1 e 0. Se vocês não lembram, isso aqui dá uma revisadinha, tá? Nos outros vídeos aqui, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente tem que pegar os valores para vapor saturado, tá? Então, como que a gente calcula o valor de H3? O H3 ele vai variar com o título, então. Então, é o valor de H líquido para 3, mais o X, vezes o XLV 3, tá? E o XLV3, se você quiser saber como você calcula, é o HV3 menos o HL3. Então, como que a gente acha esses valores de HL3 e HV3, tudo muito louco aqui que nem eu estou falando para vocês, tá? Então, como a gente sabe, a gente está em um estado de vapor saturado. Então, nada mais justo do que a gente vir na tabela aqui para valores de vapor saturado e a gente vai pegar os valores das entalpias para líquido e para vapor. Tá? Primeiro a gente procura aqui o valor de 20 kPa, a gente chega aqui, a gente acompanha aqui na horizontal na tabela aqui, então a gente vai pegar o valor de o H é líquido, tá? Se você quiser pegar o HLV direto aqui, você pode pegar, tá? Esse aqui é o valor do HLV. Então, vamos fazer isso, tá? Então, se a gente voltar aqui, então o H3, ele é igual ao HL, que é 251,4, mais 0,9, vezes o 2.358,3. Então, a gente tem aqui que o H3, ele é igual, se a gente fizer a conta aqui, 2.373,9 kJ por quilo, tá? Então, por que a gente tem que fazer essa conta aqui? Porque a gente tem, quanto maior o título, maior vai ser a nossa entalpia. Então, tudo isso para valores de HL e HLV saturados, tá? E a gente usa o título aqui, 0,9, que é o que ele deu aqui pra gente, tá? Então, já que a gente calculou o valor de H1, H2 e H3, agora a gente pode então calcular o valor da potência, tá? E como que a gente calcula? Naquela equação que a gente achou lá a partir da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, a equação é essa aqui, como a gente pode lembrar lá, né? Fazendo aquele balanço de energia simples. Então, a gente chega aqui, o valor da potência, ele é igual a 20 vezes
3373,7 menos 5 vezes 2755,9 menos o 15 vezes o 2373,9. Então a gente chega em um valor da potência que é igual a esse aqui. Certo, pessoal? Então a gente chega em um valor bem alto para a potência aqui da nossa turbina, tá? Então toda aquela entrada de água e as duas saídas, elas geram essa potência bem grande aqui para a nossa turbina. Então a gente está gerando uma grande quantidade de energia, tá? Que é isso que quer dizer aqui na nossa turbina. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu faço o possível para ajudar vocês aí, beleza? Abraço, tchau, tchau.